Meio-dia e 1, estamos chegando agora com o J1. Hoje é terça-feira, dia 19 de fevereiro, e a gente mostra nessa edição a situação de uma escola estadual em Valparaíso. O problema é tão sério por lá, gente, que quando chove, as aulas são suspensas porque a água invade as salas. Os detalhes desse caso eu te conto daqui a pouco, e na edição de hoje a gente mostra também que um homem que estava foragido foi preso em Lusiânia. Vamos falar também sobre um acidente grave que aconteceu na BR-060. E você vai ver ainda. Em Lusiânia, cerca de 100 universitários estão sem transporte público escolar. Médium João de Deus e a mulher dele são réus mais uma vez. Menores saíram de Santo Antônio do Descoberto para praticar crimes em Goiânia. E uma reportagem que mostra quais são os alimentos que podem deixar a gravidez mais segura. Tudo isso você confere agora no JA1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando que a polícia prendeu um homem que estava foragido no Jardim Ingá. Marcelo Oliveira de Jesus, de 21 anos, era considerado foragido porque cumpria o regime semiaberto. Trabalhava durante o dia e precisava voltar ao albergue durante a noite, o que não vinha acontecendo. Agora, ele que já havia sido preso por roubo, vai cumprir a pena em regime fechado. E um outro homem foi preso também em Lusiânia, só que dessa vez pelo crime de tráfico de drogas. Felipe Santos Souza, de 24 anos, estava no setor leste quando foi abordado pela polícia militar. Com ele, a PM encontrou 19 pedras de crack e munições de uso restrito das Forças Armadas. Ele, que já tem passagens pelo crime de receptação, foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Agora a gente mostra a situação de uma escola pública de Valparaíso. Quando chove, as aulas têm que ser canceladas por causa da quantidade de água que entra nas salas. Basta chover para os problemas aparecerem. É água escorrendo pelas paredes, pelo forro do teto e atrapalhando o andamento das aulas. A gente reúne os meninos todos num canto quando é possível. Quando não há essa possibilidade, quando a turma está muito cheia, a sala está muito molhada, está molhando em vários pontos, a gente leva eles e junta duas turmas numa mesma sala. Mas dependendo do dia não tem solução, os alunos voltam para casa. É que os vazamentos estão em 13 das 20 salas de aula da Escola Estadual de Valparaíso. No início do ano passado, a coordenação do colégio solicitou à SEDUCE os reparos no telhado. A secretaria autorizou e as obras foram feitas, mas o problema só piorou. A empresa fez, concluiu, porém, agora com as primeiras chuvas, logo após a entrega da obra, nós vimos que não resolveu o problema, piorou inclusive, que tem salas que não chovia e agora está chovendo. Do alto dá para ter uma ideia do que está acontecendo. A nossa equipe encontrou falhas na emenda das telhas. A impressão é de que elas não foram presas como deveriam e saíram do lugar. Esse vão aí fica em cima da sala dos professores. Sempre que chove, haja trabalho para secar toda a água que entra. Por fora da escola dá para ver que tem telha deslocada. A gente acredita que a telha não foi fixada no local onde ela deveria estar. Só foi colocada e aí com a primeira chuva veio o vento forte e levou a telha. A situação está ruim, mas dá para piorar. Esse canteiro de obras é a única quadra de esportes da escola. Em julho de 2018, o colégio foi contemplado com uma reforma para cobrir a quadra que era aberta. A verba veio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e tudo começou bem, até que os trabalhadores foram embora e o que restou foi uma quadra quebrada. Com a obra abandonada e todo esse resto de material de construção espalhado aqui pela quadra, os alunos não têm onde fazer as aulas de educação física. E essa área aqui está restrita, os portões ficam trancados e nenhum estudante pode vir aqui por conta dos perigos que o local oferece. São ferros pontiagudos, enferrujados e muitos buracos. Um verdadeiro campo minado. As aulas estão sendo teóricas desde agosto do ano passado, quando iniciamos aqui a reforma da quadra, que vendo não terminou ainda e parece que vai demorar. Antes nós tínhamos onde fazer as atividades, agora nem isso. E mais uma vez o sonho da quadra coberta continua só na imaginação.
Uma pena ver uma situação como essa, como se não bastasse o problema enfrentado pelos professores, do Estado, que estão com salários atrasados até hoje, salário de dezembro, os alunos também enfrentando problemas, como a gente acabou de ver. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás disse que vai enviar técnicos para avaliar a situação da Escola Estadual de Valparaíso. Quanto à quadra de esportes, a SEDUC disse que se trata de obra conveniada ao governo federal em solicitação para liberação de recursos. A gente mostrou no J2 de ontem que 4 menores saíram de Santo Antônio do Descoberto para praticar crimes em Goiânia. A polícia tenta localizar e identificar o quarto suspeito de participação no assalto a uma loja de eletroeletrônicos. 3 assaltantes foram presos. Eles estavam armados e fizeram funcionários e clientes reféns. A loja roubada fica no cruzamento das avenidas T6 e T2 no setor Bueno, em Goiânia. 14 pessoas foram feitas reféns entre funcionários e clientes. Márcio tinha acabado de fazer uma compra e estava no caixa quando foi rendido. Eu já tinha pagado, quando eu ia pegar o cupom fiscal, aí eu observei que chegou uns rapazes jovens com armas já sacadas e falando, é um assalto, A loja tinha acabado de abrir quando os 3 adolescentes chegaram e deram voz de assalto. Um deles foi direto para as vitrines roubar celulares, enquanto os outros 2 levaram as vítimas para o andar de cima, onde fica o estoque. Um dos clientes saiu da loja e foi até aquele posto de combustíveis, onde uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar tinha acabado de estacionar. Os policiais atravessaram a rua correndo e vieram até a loja. Aqui, eles abordaram um dos suspeitos que estava nesta vitrine recolhendo os celulares. Depois que ele foi detido, os PMs começaram a negociar a rendição dos outros 2. Eles se entregaram, mas tentaram confundir os policiais. Tentamos fazer a comunicação verbal com esses 2 autores que se negaram, onde foi feito o adentramento. Perguntado onde estavam os autores, não tem autor, aqui é só vítima. Mas, pela nossa experiência, constatamos que eles estavam no meio dessas vítimas, onde foi feita a identificação dos mesmos. Numa bolsa, os menores tinham recolhido 30 celulares e 2 cartuchos de impressora. As 2 armas usadas não eram de fogo, mas de pressão. Só que em uma delas havia balas de verdade. Outro suspeito estava neste carro dando cobertura. Mas assim que percebeu a ação dos policiais, ele fugiu. Bateu num carro que estava estacionado, abandonou o veículo e fugiu a pé quando uma viatura tentou cercá-lo. Segundo a Polícia Militar, o carro foi roubado em Brasília e os menores são de Santo Antônio do Descoberto. 2 deles são irmãos gêmeos de 17 anos. O outro tem apenas 14. Ainda não há informações sobre o que fugiu. Eles disseram que já estavam monitorando há alguns dias o estabelecimento comercial. Não foi assim de última hora que eles resolveram cair para dentro da loja. E chama a nossa atenção, esse menor de, praticamente uma criança de 14 anos. Os menores foram levados para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, onde foi confirmado que eles já tinham várias passagens da polícia por roubo, tráfico e porte ilegal de armas. Os 3 adolescentes foram autuados por roubo, porte ilegal de munição e receptação, porque estavam com um carro roubado. Os menores vão ser apresentados hoje ao Juizado da Infância e Juventude. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender o quarto suspeito que fugiu. Outro assunto agora, o médium João de Deus e a mulher dele são réus mais uma vez. João de Deus e Ana Keila Teixeira Lourenço são acusados por posse ilegal de arma de fogo e munição. O processo é referente a um revólver e munição apreendidos na residência do casal em Anápolis. O casal já era réu pelo mesmo crime na investigação de outras 5 armas. João de Deus está preso há 2 meses, acusado de abusos sexuais. Ele sempre negou os crimes. A defesa de João de Deus não comentou a decisão. O advogado de Ana Keila disse que ela ainda não foi notificada. E o dono de uma garagem de carros foi executado no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Segundo a polícia, ele tinha uma grande ficha criminal. E olha só, um cliente que estava com ele e que aparentemente não tinha nada a ver com o caso, também foi morto pelos bandidos. O duplo homicídio aconteceu nesta revendedora de carros na Alameda Câmara Filho.
Testemunhas disseram para a polícia que 4 homens começaram a rondar a garagem de veículos no final da tarde. Esses homens estavam num carro branco. Essa atitude já tinha gerado suspeita em quem estava na loja. Minutos depois, eles desceram, foram direto até o dono da garagem e atiraram contra a cabeça dele. Segundos depois, também dispararam contra um cliente que estava bem ao lado. O cliente tentou correr, mas caiu no canteiro central da avenida e morreu. O nome dele não foi divulgado. Segundo a polícia, o dono do comércio é Paulo Eurípides Caetano, de 35 anos. Ele tem passagens por porte ilegal de arma, lesão corporal, receptação, tráfico, estelionato, entre outros crimes. O carro usado pelos bandidos foi encontrado queimado a 8 quilômetros, no residencial São Marcos, saída para Guapó. E um homem morreu na madrugada de hoje durante uma troca de tiros com policiais da Rotan, em Goiânia. Segundo a PM, ele e um comparsa estavam envolvidos em roubo de carros. Imagens de câmeras de segurança mostram 2 homens deixando esse carro vermelho numa rua do Parque Flamboyant. Segundo a PM, o veículo tinha sido roubado horas antes em Aparecida. Uma denúncia anônima chegou pelo WhatsApp da Rotan, informando que o carro estava no local para esfriar. Gíria usada pelos bandidos para abandonar o carro até que ele deixe de ser procurado. Os policiais passaram então a monitorar o caso. Nesse outro vídeo, 2 suspeitos retiram o veículo da rua já à noite. 2 homens trouxeram o carro para essa casa no Jardim Califórnia. Os policiais da Rotan acompanharam tudo. Aqui, durante a abordagem, segundo a PM, um dos suspeitos reagiu e trocou tiros com os policiais. No confronto, ele acabou morto. O RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado, que foi do roubo, a vítima fala que o indivíduo era magro, com aparência de novo, com as características que bate com a do indivíduo que trocou tiro com a equipe de Rotan. Um outro suspeito foi preso. A Rotan apreendeu um revólver e recuperou o carro roubado. 12h13, participações agora pelo nosso WhatsApp 984-424000. Vamos dar uma olhada aqui no telão que chegou pra gente agora? Gonçalves de Lusiânia, boa tarde. Gostaria de saber quando vão inaugurar o posto de saúde do Parque Estrela d'Alva 1, pois está pronto há tempo, né? E o povo sofrendo numa casa apertada, sem condições, sem falar das filas na madrugada, sem cobertura, sem segurança, enfim, sem nada. Valeu, Gonçalves, aqui de Lusiânia, mandando a sua reclamação. Tem mensagem também do Ricardo Silva, lá de Valparaíso. Mora em Valparaíso de Goiás, no bairro Morada Nobre, na rua 12. E aqui de frente para minha casa, a luz do poste passa o dia inteiro acesa. Isso já tem mais de um mês. E eles fazem isso porque não sai do bolso deles. Está aí o desabafo do Ricardo Silva, lá de Valparaíso, em relação ao desperdício de energia elétrica. Júlio César de Lusiânia, moro no bairro Parque JK, resido aqui no bairro há 11 anos e gostaria de fazer uma reclamação à prefeitura sobre o saneamento básico do bairro, pois não temos esgoto, água e muito menos asfalto. O bairro está praticamente esquecido. Valeu pela mensagem. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode mandar o seu recado para a gente. E veja a seguir, alunos estão com dificuldade de ir para a faculdade por falta de transporte. E uma entrevista com a advogada que foi agredida pelo ex-companheiro. 12h14, nós voltamos em instantes. De volta com o J1, a gente fala agora que cerca de 100 universitários de Lusiânia estão sem transporte público para ir à faculdade. Eles reclamam que desde o início das aulas estão sem o ônibus que a prefeitura oferecia. Alessandra está no 2º período de enfermagem. É bolsista e não pode faltar às aulas para não perder o benefício. Mas um problema está tirando o sono da estudante: a falta do transporte que a Prefeitura de Lusiânia oferece. Inclusive, se não tiver ônibus, eu vou ter que trancar a faculdade. Segundo os estudantes, a Prefeitura oferece 2 ônibus para cerca de 100 alunos que estudam à noite nas faculdades do entorno. Mas nenhum dos veículos voltou a funcionar desde o início das aulas, dia 11 de fevereiro. Em um grupo de uma rede social, cerca de 73 estudantes se mobilizam para tentar encontrar uma solução para o problema. Se a gente não conseguir um ônibus, vai ficar mais caro para cada um. Tem transporte, tem a van, tem a mensalidade, tem alguma coisa que a gente come, aí vai gastar mais ainda do que o curso. A Cássia e mais 4 estudantes procuraram a prefeitura, mas até agora estão sem resposta. Conversamos com a secretária do prefeito.
Aí ela informou que a gente teria que colocar o nome numa lista, né? Nome, telefone, endereço e data de nascimento. Aí a gente está esperando essa resposta, porque a gente precisa desse ônibus para ir para a faculdade. Sem ele a gente não consegue ir. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia, que disse que está apurando o caso, mas ainda não enviou uma resposta para os alunos. Outro assunto agora, um caminhoneiro de 36 anos morreu em um acidente nesta madrugada na BR-060. 2 caminhões bateram de frente. A BR-060 ficou interditada a partir do quilômetro 8. Na pista, todo tipo de produto, inclusive inflamáveis. 5 viaturas e 25 bombeiros participaram do socorro. O acidente ocorreu por volta de 2 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão carregado de areia estava parado na faixa da direita, quando o outro caminhão bateu logo atrás. O motorista, que acertou a traseira do caminhão, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. Foi uma colisão, né? O caminhão da frente estava parado com defeito mecânico. O de trás bateu e, consequentemente, teve rompimento de combustível, das mangueiras de combustível. Consequentemente, bateu na parte aquecida e começou um incêndio, gerou um incêndio. A vítima ainda estava viva no momento e, infelizmente, a gente não conseguiu chegar a tempo de socorrê-la com vida. O trânsito foi desviado para a DF-180. Por isso, mesmo de madrugada, houve um pequeno engarrafamento. Segundo os bombeiros, não há previsão para liberar a pista, enquanto o incêndio não for controlado e a perícia concluída. A vítima tinha 36 anos. O caminhoneiro, que parou na pista com a carga de areia, disse que o caminhão quebrou e resolveu dormir na cabine. Aí eu subi nele, ela quebrou, aí eu sinalizei e depois eu fui dormir. Aí eu escutei a pancada. Outro assunto agora, o prefeito e um vereador de Castelândia, no sudoeste do estado, estão foragidos da justiça. Eles são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. As planilhas mostram que diversas transferências bancárias foram feitas pela empresa de assessoria e consultoria ao prefeito de Castelândia, Marcos Antônio Carlos, antes mesmo de ele ser eleito para administrar a cidade, que tem 3.500 moradores e fica na região sudoeste do estado. O Ministério Público Estadual conseguiu quebrar o sigilo bancário do prefeito, que estaria se beneficiando dos repasses ilegais dentro de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público. A suspeita é que, para não ser preso, ele tenha deixado a cidade num carro da prefeitura. Os pagamentos iniciaram-se em 2016, exatamente na época da campanha eleitoral. Então, o que fica para nós é que são contratos fraudulentos, que contam com a participação de agentes públicos, inclusive do alto escalão do município, do legislativo e do executivo, para enriquecimento ilícito. As investigações apontaram que o vereador Isaac de Oliveira também foi beneficiado com pagamento de propina, além do secretário de Transportes da cidade, Gustavo Campos dos Santos, e do servidor público Pedro Antônio de Oliveira. Todos tiveram prisão decretada pela Justiça e são considerados foragidos. Os donos da empresa de consultoria alvo da investigação, Íris Domingos da Costa e Gilberto de Almeida Leles, foram presos. A empresa foi contratada sem licitação, por valores superfaturados. Segundo o promotor, não prestava o serviço. Os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Castelândia, na Câmara Municipal e em escritórios na cidade. Os documentos apreendidos serão analisados. O Ministério Público deve apresentar denúncia nos próximos dias. Se a Justiça aceitar, o prefeito de Castelândia, o vereador, os servidores e os 2 empresários deverão responder por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. A defesa do prefeito Marcos Antônio Carlos disse que vai tomar as providências cabíveis. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros citados na reportagem. 2 bandidos que assaltaram casas de massagem em Goiânia foram presos. Os criminosos roubavam dinheiro e celulares. Além disso, eles filmaram as vítimas e pediram dinheiro para não divulgar os vídeos. Num diálogo de WhatsApp, o criminoso ameaça a vítima. A mulher responde dizendo que o movimento está fraco, mas o homem pressiona. Pois é, para ter mandado na segunda, até hoje nada. Você já cobrado segunda, só que tá segunda para cobrar, não tô cobrando agora, entendeu? Bora vir lá também, esperando o depósito hoje.
A voz é de Rafael Miranda, de 22 anos. O outro preso pela polícia é Wanderson Barbosa da Silva, de 24. Pelo menos 12 mulheres denunciaram a dupla. Os suspeitos entravam em casas de massagem aqui da capital, roubavam as funcionárias e depois faziam com que elas tirassem toda a roupa. As mulheres, então, eram obrigadas a dizer o nome e a afirmar que trabalhavam como garotas de programa. Tudo assim, gravado no celular dos bandidos. A partir daí, começava a extorsão. Eles exigiam das mulheres um depósito semanal. Para quem negasse a ordem, prometiam espalhar na internet todo o conteúdo íntimo gravado no celular. Esse vídeo aqui vai ser divulgado para os seus familiares, nas redes sociais, de todos os seus contatos. Caso vocês não passem a depositar semanalmente para nós o valor de R$500 na conta que nós vamos indicar. E aí eles levavam os celulares das vítimas e saíam. E depois disso começava a extorsão. Nesse outro áudio, o bandido dá um ultimato. Então tá bom, que é de graça então. Daqui uns 10 minutinhos olhar no Facebook então, vídeo de vocês rolando. Eles chegaram a dizer que eram policiais e que caso elas procurassem a polícia, eles teriam conhecimento desse fato e voltariam então para acertar as contas, como eles disseram. Os 2 homens foram presos na última sexta-feira. Com eles foram apreendidos R$650 em notas falsas e uma pistola de brinquedo usada nos roubos. Por enquanto, a polícia investiga a ação em 2 casas de massagem, mas acredita que a lista de vítimas pode ser maior. E a advogada que filmou uma agressão do ex-namorado disse que ele desobedeceu à justiça e voltou a procurá-la. O homem estava proibido de fazer qualquer tipo de contato com a ex-namorada ou chegar perto dela. Foram 2 contatos, por telefone, de madrugada. Isso assustou a advogada Luciana Cinzimbra. Era uma ligação, obviamente não atendi, porque na hora eu já comecei a tremer, já imaginei que era ele. Quando foi por volta de 3h30 da manhã, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, só que antes mesmo de eu conseguir visualizar a mensagem, ele apagou. Luciana diz que os contatos partiram do ex-namorado dela, o piloto Vitor Augusto Junqueira, de 24 anos, no último dia 26 de janeiro. Luciana foi agredida por Vitor no dia 14 de dezembro do ano passado. Ela própria gravou as agressões. O caso teve repercussão em todo o país. Agora, o piloto é acusado por descumprir uma medida protetiva determinada pela Justiça. A medida obriga o rapaz a ficar distante da ex-namorada por no mínimo 300 metros. Ele também não pode entrar em contato com Luciana e os parentes dela por qualquer meio de comunicação. Essa última regra teria sido quebrada pelo piloto. Existia uma ordem judicial, uma medida de segurança em prol da Luciana e essa ordem foi realmente descumprida. O caso foi investigado aqui pela Delegacia da Mulher de Goiânia. O ex-namorado de Luciana foi indiciado por descumprimento de medida protetiva, um crime previsto na Lei Maria da Penha, e a pena é de 3 meses a 2 anos de prisão. Só agora, Luciana falou sobre a denúncia de quebra de medida protetiva. No começo de fevereiro, a polícia encaminhou o inquérito à Justiça. Ele foi indiciado, esses autos desse inquérito foi remetido a juízo. O Ministério Público pode oferecer denúncia e, posteriormente, com uma futura condenação. Nós tentamos contato com o advogado Romero Ferraz, que representa Vitor, para que comentasse sobre a denúncia de Luciana, mas não obtivemos retorno até o momento. A gente vai falar agora sobre uma coisa preocupante. Os canteiros de obras são os locais onde mais acontecem acidentes de trabalho no Distrito Federal. Só que, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, as empresas estão assinando mais compromissos para evitar que mais casos cheguem à Justiça. O Marcelo ficou meses afastado do trabalho depois que caiu do telhado de uma obra. Ele levou 120 pontos no antebraço. O acidente foi no ano passado e meses depois ele se acidentou de novo trabalhando. Eu estava tirando um cano da parede, fazendo a manutenção num cano na parede. Então eu estava sentado na tábua, a tábua quebrou e eu caí no chão e meu dedo quebrou. O Marcelo conta que era registrado numa empresa que não dava equipamentos de proteção para os funcionários. Eu não estava com capacete, não estava com luva, não estava com bota de segurança, não estava com cinto. Se eu tivesse com equipamento de segurança, hoje a minha história seria outra.
Irregularidade comum no DF. Telespectadores nos mandaram vídeos. Essa obra até que tem andame, mas os trabalhadores estão fora dele, sem proteção alguma. E acontece numa altura de pelo menos 20 metros. É numa obra na QE 40 do Guará. Em Santa Maria, esses operários foram vistos trabalhando em uma agência bancária sem corda de segurança e capacete. Também em Santa Maria, semana passada, um trabalhador caiu de um andaime de 5 metros. O homem de 43 anos teve afundamento de crânio e foi socorrido pelos bombeiros. É obrigação do empregador fornecer o equipamento de proteção individual e também exigir o uso. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a maioria dos acidentes acontece em obras informais, quando há contratação direta de mão de obra, sem empresa ou engenheiro, por exemplo. E os trabalhadores da construção civil são os mais vulneráveis. A cada 10 acidentes de trabalho, 7 acontecem em canteiros de obras, segundo o Ministério Público do Trabalho, que no ano passado recebeu mais denúncias de irregularidades em obras. Enquanto em 2017 foram 71 denúncias, em 2018 foram feitas 81. A Procuradora do Trabalho diz que depois que é constatada a irregularidade, o empregador é notificado e um termo de compromisso é firmado para ele se ajustar às normas de segurança. Se a empresa se nega a firmar esse TAC, esse termo de compromisso de ajustamento de conduta, nós ajuizamos ações civis públicas com pedidos específicos de cumprimento das normas regulamentadoras, cumprimento da CLT, cumprimento da Constituição Federal e a exigência de um dano moral coletivo, porque houve ali naquele caso concreto o descumprimento dessas normas constitucionais e infraconstitucionais. Mas, segundo a procuradora, a maioria das empresas notificadas se ajustam. No ano passado, das 22 empresas notificadas, apenas 3 foram para a ação de execução na Justiça. O Sindicato das Construtoras diz que as empresas estão investindo até 10% do orçamento das obras em segurança. Os números do Sinduscom mostram redução de acidentes nos últimos anos, de 286 em 2015 para 276 em 2016. Já em 2017 foram 184 acidentes. As principais causas são queda, choque elétrico e soterramento. Nós damos muitas palestras nas obras para os funcionários, a gente conscientiza, tem vários grupos de trabalho trabalhando só nessa área. Nós temos técnicos especializados, engenheiros de segurança, técnicos de segurança. 12h31 aqui no J1, você participa ao vivo com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Vamos dar uma olhada aqui no telão, os recados que chegaram pra gente. Recado da Maria Aparecida, de Lusiânia, gostaria de saber da Prefeitura por que não tem ônibus para levar os estudantes para o EG. A gente mostrou isso hoje, inclusive, né? A reclamação de muitos estudantes que estão pedindo aí que o ônibus volte a levá-los à faculdade. Valeu, Maria Aparecida, aqui de Lusiânia, pelo recado. Tem a Paula também do Novo Gama, sou moradora do Lago Azul. Aqui no Lago Azul só tem buracos, a Prefeitura nada faz quando o tempo está propício, né? E piora tudo ainda quando chove. Valeu, Paula de Novo Gama, que mandou o recado pra gente. Mensagem agora do Johnny, lá de Águas Lindas. Ônibus de Águas Lindas, Santa Lúcia, cheio de goteiras. E a passagem só aumentando de valor. O Johnny mandou um vídeo pra gente, vamos dar uma olhada nesse vídeo? Olha só, a reclamação dele é essa aí, ó. Quando pega o ônibus com chuva, né, goteira cai ali sem parar. Olha, mais dentro do que fora, olha aí. Situação triste que os passageiros enfrentam e como o Johnny disse, a passagem por lá tá só aumentando, né? Valeu pela mensagem, você pode fazer o mesmo e mandar o seu recado pra gente pelo nosso WhatsApp. E depois dos comerciais a gente vai falar de emprego. Tem as vagas do Cine de Formosa e cursos de capacitação de graça. Oferecidos esses cursos aí pelo SESC Senat. 12h32, voltamos em instantes.